Bom dia! Muito bom dia, seja bem-vindo ao seu programa Manhãs na TV. Estamos muito contentes por estar consigo. Estamos todos os dias, de segunda a sexta-feira, aqui na Curiacos TV, para trazer projetos, convidados, histórias muito boas aqui na nossa sala, cozinha e todo lugar onde nós estamos. Exatamente, e hoje nós temos 3 convidados, 3 temas bastante interessantes para si. Vamos estar à conversa agora na primeira parte com a Joana Completo, ela que é artista plástica, coreógrafa e compositora. É mesmo uma artista completa. É mesmo. Depois teremos aqui connosco também a Jéssica Marani e Flávio Xiga, espero ter dito bem, para falar-nos da empresa de ciberproteção, a Beat and Sec. Acho que é esse o nome, depois eles vão corrigir, não é? E depois quem mais teremos? E depois vamos estar à conversa com a Beatriz Vieira, da APAV, ela que nos vai falar acima do Sistema Integrado de Apoio à Vítima. Portanto, um programa espetacular onde nós contamos com a sua presença. Não sai daí que nós voltamos já. Voltamos já. Estamos de volta. Estamos de volta. Bom dia, Joana. Bom dia. Primeira vez que acho que nos encontramos aqui Primeira presencialmente. vez que nos encontramos presencialmente, porque já estivemos online, não é verdade? Já, que eu não me já. esqueço. Somente quando o Zé, eu fiz aquela... Está a ver? Lembra-se? E digo, nós fazemos esta pergunta. Ao vivo somos mais bonitos? ou... Claro que sim. É? Porque às vezes a câmara engana, não é verdade? Pois, não, quer dizer, eu acho que ainda fiquei aqui um bocado agora a pensar, não é? A reticência, não engana. Não? Tá bom. Estão operacionais. Certíssimo. Online também é bom, mas o presencial é sempre diferente. É sempre diferente. Estarmos Eu juntos. realmente estava longe, não é? Exato. Estava na Ericeira, na minha terra. Beijinhos para toda a gente da Ericeira e afins. Mas pronto, mas eu lembro perfeitamente então, da situação, nunca mais me esqueço daquela falhazita que houve técnica e depois eu até disse que parecia um agente secreto e eu disse isto, nunca mais me esqueço. Foi Nunca mais um me belo esqueço. episódio. Foi. Nós já tivemos o prazer de ter a Foi Joana aqui engraçado. connosco no programa online. Quem quiser, se você for ao Curiacos TV, irá encontrar disponível no YouTube E não só, todas as até entrevistas. até já mais para trás, não é? E Sim. Sim, Já cá teve já connosco teve antes. até antes de nós começámos a passar as entrevistas para o YouTube. Sei lá, desde que vocês começaram. Sim, Já sou da casa. já cá está connosco. Já estou cá há muito tempo. Só realmente. para relembrar, quem não teve a oportunidade ou para quem não se recorda e para quem está a ver-nos pela primeira vez, a Joana é artista plástica, coreógrafa e compositora. Como é que surgiu este gosto, principalmente pelas artes? Ora bem, assim, para já, surgiu, eu acho que isto já é mesmo, aliás, já nasceu comigo, não é? Pronto, já é um dom que eu tenho, por assim dizer. Portanto, desde muito novinha, eu sempre me vi nas artes, desde muito jovem. Aliás, eu quando tinha 8 anos, não sei se posso fazer publicidade ou não daqui de televisões, enfim, mas participei no concurso do Ministro das Estrelas, aos 8 anos, onde obtive o prémio de segundo lugar, e de facto foi uma experiência muito gira. Eu era muito novinha, para mim aquilo era tudo novo, não é? E, portanto, mas eu sempre gostei, portanto, isso foi uma parte mais performativa, digamos assim. Mas eu desde muito nova que sempre desenhei, eu lembro-me de ser criança e de estar a ver os desenhos animados e estar deitada no chão de barriga para baixo, nunca mais me esqueço, olhar para os desenhos animados e estar ali a desenhar aquilo que os desenhos animados que eu gostava, Sailor Moon, etc., a Rua Sésamo, pronto, que eu ainda sou desse tempo e até mais antigo do que isso. E, portanto, e sempre desenhei desde muito jovem, sempre gostei muito dessa parte criativa. E depois, pronto, depois foi tudo se desenrolando, obviamente com a idade, não é? Portanto, como fui crescendo. E então entrei para a Faculdade de Belas Artes de Lisboa, tempos mais tarde, onde tirei a minha licenciatura em pintura. E, posteriormente, portanto, depois tirei o mestrado em ensino de artes visuais, porque eu, para além de, enfim, de fazer 50 mil coisas, também dou aulas, não é? Portanto, artista também dou Também tem aqui bailarina, modelo, música. verdade. Portanto, Já fiz. É mesmo como uma artista É mesmo, completa. mas não é. Já me perguntaram se o meu apelido era nome artístico, mas não, é mesmo apelido, ok? É mesmo completo. Por acaso, dá para associar as duas coisas, pronto. E de facto, pronto, e depois tirei então o mestrado, depois enverdei então no doutoramento em geometria. Pronto, eu sei que também fiz uma maluqueira que se me deu. Depois, paralelamente, estava a fazer também um segundo doutoramento, que estou a concluir, em dança, portanto, que é uma das áreas que, obviamente, adoro fazer. E desenvolvo diversos projetos em todas estas áreas, pronto, como referi nas artes plásticas, portanto, em exposições,
pronto, em espetáculos, enfim, uma série, não só a nível nacional como também internacional. Tive agora até há pouco tempo um espetáculo muito recente que fiz, portanto, internacional, digamos, de uma curadora que é a Olga, mando beijinhos para a Olga, e também, portanto, que foi também com a Ivone e com a Rafaela, portanto, as pessoas também estavam lá comigo na exposição, e portanto, foi muito giro. Isso entre tantos outros projetos. Você também, peço desculpa, teve a participar com a banda norte-americana da Luminers, não é? Sim, os Lumineers, isso foi uma história muito gira. Eu já os conheço, ainda hoje falei com eles. Eles, se calhar, a esta hora, se cá estão a ver o programa, que eu não dei o link, juro. Isso é uma história muito engraçada, porque realmente eu conheci-os de uma forma muito atípica, porque eu sou fã deles, aliás, assim como do David Fonseca também, e já fiz coisas para o David Fonseca e para outros artistas também. Portanto, mas o David já é aquela... Os meus amigos que me conhecem já sabem que eu tenho essa pancada pelo David Fonseca. Quem não? Quem é que não tem uma pancada pelo David Fonseca? meus amigos, pronto, onde o David está, eu estou também. Não, eu também já conheço o David há muito tempo, portanto, e realmente já ficaram ali laços. Com os Lumineers, a mesma coisa, mas não deixa de ser interessante por ser uma banda tão reconhecida internacionalmente, realmente, e foi muito curioso, portanto, e foi a partir realmente também de uma pessoa também da área pronto, digamos, da produção de eventos, etc., também que também já os conhecia, e depois desenvolve-se, digamos, depois aí o contacto com eles até hoje, portanto, e não é só o contacto comigo, porque eles até perguntam pela minha família, como é que está, como é que estão as coisas, como é que não sei o quê, portanto, é muito engraçado, enviam-me prendas para casa, etc., portanto, é muito giro, e sim, realmente vou desenvolvendo projetos cada vez que me pedem, e eles também muitas vezes publicam trabalhos meus, o que não está a ser interessante e bom, obviamente, pronto, porque eu nunca na minha vida pensei realmente falar com uma banda tão reconhecida, que não é fácil, obviamente. Próxima vez você vai levar um caderno meu para eles me darem um autógrafo. Está bem, está bem. Isto bem planeado. Está bem. Tá Não, bem. aliás, o meu irmão, por acaso, fez anos há pouco tempo e eu até um dos elementos da banda que, aliás, já o ano passado fez isso e este ano, pronto, fez até mesmo um vídeo para lhe dar os parabéns. Foi muito engraçado. Pô, espetacular. Joana, de todas Engraçado. estas áreas, de tudo aquilo que a Ana faz no mundo das artes, o desenho desempenha um papel bastante importante? Sem dúvida alguma, o desenho. Aliás, eu não gosto, às vezes, eu não gosto muito de categorizar aquilo que eu faço, pronto, porque às vezes perguntam-me o que é que eu gosto de fazer mais de todas as artes. É assim, eu realmente trabalho em várias áreas muito, pronto, não digo dispares, porque são todas, para mim, elas todas se agrupam. Claro. Porque a arte é arte, mas de facto sucede-se muito, quer dizer, eu não consigo categorizar, muitas vezes perguntam qual é a área que tu gostas mais. Para mim, eu gosto tanto da pintura como gosto da dança, quer dizer, mas se eu pudesse categorizar desta forma, talvez colocava, digamos, a pintura e a dança em primeiro lugar, isso sem dúvida, porque é das coisas que eu faço até com mais regularidade. A parte da moda realmente também surgiu tempos mais tarde, pronto, e estou realmente em agências de modelos, bastante reconhecidas também, e pronto, e até participei no concurso da Miss Mundo Portugal, e portanto cheguei à final, e sabe lá Deus como, portanto eu nunca pensei estar entre as mulheres mais bonitas, digamos, do mundo fora, porque eram muitas, e realmente chegar ali àquele círculo pequenino foi muito estranho, mas foi muito giro. Mas o mundo da moda também surgiu assim de uma forma muito, pronto, porque me diziam, a Joana és alta, és magrinha, tenta a tua sorte. Eu lá tentei a minha sorte, olha, consegui, pronto. Mas o desenho desempenha realmente desempenha uma função muito importante, sem dúvida. Tem coisas muito giras. Muito obrigada. Queres que eu Obrigada. faça? Sim, senhora. Que o nosso cavalheiro, assim, não Vou é? mostrar só para vocês verem um bocadinho lá em casa. De certeza que eles devem ficar curiosos. Eu queria ver era assim umas pinturas. Pronto, isto foi feito O que é que nós temos aqui, Joana? Olha, temos um autorretrato. Foi feito a pastel seco. Portanto, isso foi uma espécie quase de estudo, entre aspas, que depois eu sei que olha para isso e diz: isso é um estudo, Joana, isso não é nenhum estudo. Isso vem tudo enrolado, porque isso vem naquelas, né, naquelas coisinhas. Isso já é colagens. Eu tenho centenas de desenhos, como é óbvio, não é? E pinturas, até podia ter trazido telas, mas pronto, mas seria um bocado complicado trazer tudo. Isso aí é colagens, é feito com ecolins, com colagem e também com marcador preto, portanto foi assim um mix de coisas. E tenho aqui de facto mais coisas minhas que eu faço por várias técnicas, de facto, e já fiz muita coisa. Isto é gravura.
portanto, como podem ver, não sei se me conseguem ver muito bem, Sim, sim. pronto, é gravura. E vou já quero mostrar aqui mais umas. Pronto, este, por exemplo, isto também é um autorretrato. Onde você utiliza várias técnicas, não é? Também, sem dúvida. Eu estava a ver Normalmente, quando se... conhecemos artistas que estão mais voltados para a pintura, eles focam só no aquarela ou... Não, eu gosto de trabalhar vários estilos. Eu gosto de trabalhar não só... Também sei, obviamente, também sei trabalhar aguarela e óleo também. Exato. Se bem que o óleo tem tempos de secagem muito longos. E isso não é que me aborreça, mas é que, pronto... É chato, tem muito tempo de secagem, pois o cheiro também não é dos melhores, não é dos mais fofinhos, pronto, é mesmo assim. E depois, pronto, e depois, aliás, em boa verdade, eu nas telas tenho usado mais o acrílico, precisamente porque o acrílico tem um tempo de secagem muito inferior e pronto, e é mais fácil, quer dizer, é bem mais fácil porque o acrílico, quando seca, depois há o problema de não poder pôr camadas, digamos, devido à secagem. O óleo já é mais fácil de trabalhar essas camadas. Se quisermos encontrar os seus trabalhos, por exemplo, deste, ou quisermos algum em especial, se algum dos nossos Sim, eu ouvintes tenho- quiser, como é que telespectadores, não são ouvintes, mas também veem, como é que podem fazer? Tenho a minha página, portanto, profissional do Facebook e do YouTube, é onde eu coloco os meus trabalhos, que é, portanto, a minha página profissional do Facebook é www.facebook.com/jcomplas, o JC é maiúsculo e o resto é minúsculo, e depois é digamos, a página do YouTube, que é www.youtube.com/complas, complas termina com 2 S, pronto, e, portanto, teve... Porque, olha, não consigo meter só com um S, não sei porquê. Se calhar alguém já tem um S a mais. Eu acho que vou fuzilar essa pessoa porque eu queria que não tivesse. Por Complas, às vezes as pessoas perguntam porquê Complas? O Complas era um nome que, não sei, por ser completo, tratavam-me por Complas quando eu era mais nova. Oh, Complas, vem cá, pronto. Não é compras. Não é compras, é Complas. E, portanto, foi assim que surgiu. Pronto, e como eu disse, terá aqui também mais, já agora estes, pronto. Isto já é feito a lápis de carvão. Muito Pronto. bonito. O que é que espera nesta área para este ano de 2023? Só para esta área, isto assim é muito limitado. Só para esta área. Só para esta área. Não, porque assim, eu tenho já uns projetos, que não posso dizer já quais são, não posso já dizer, fica no segredo dos deuses, mas envolve não só esta área, mas também há a parte performativa. Não posso já divulgar, não levem mal, mas também não quero ser fuzilada pelas pessoas que me recrutaram pelo projeto, mas também é um projeto também internacional, portanto, e aguardo, obviamente, digamos, aliás, as novidades depois vocês vão ver em breve. Então, mas e para a artista completa, que é a Joana Complete, que mais é que você tem em mente para este ano de 2023, sem ser só na altura das pinturas, no tema das pinturas? Por exemplo, da dança, não é? A dança também. Alguma coisa que vá revelar este ano, mais surpresas para quem a segue? Segredo. Não, este é segredo, não sei se tem outros também. Não, é assim, eu por acaso, eu não gosto muito de revelar logo assim, porque o segredo é a alma do negócio. Exato. Pronto, já percebi. O segredo é a alma do Não vou negócio. insistir mais. Não não tem vou insistir. problemas nenhum, Isto Joana, é porque eu não lhe ofereci a minha almofada, não é? No início do programa. É que o Ok. Zé não me ofereceu a almofada no início do programa, mas a Sara quis-me oferecer. Não, a do Zé. A do Zé. Portanto, não... Exatamente. Mas olha, Joana, é mais uma Estou a brincar. oportunidade para a Joana poder vir aqui novamente ao nosso programa. Muito obrigada. Então, foi muito bom tê-la aqui este bocadinho. Muito Foi um obrigada. bocadinho, mas foi muito bem Obrigadíssima. aproveitado. Eu espero que tenha gostado. Claro que sim, a vossa companhia é sempre excelente e agora já vos conheço ao vivo e a cor, não é verdade? Portanto, Podemos fazer autorretratos no próximo manhã. também me parece boa Foi ideia. uma boa ideia, não é? Exatamente. Acho que era uma coisa boa. Eu Sim. fazia o autorretrato da Sara. Pronto. A Sara fazia da Joana e a Joana Sabe, fazia eu de mim. por acaso, Exato. há uns tempos atrás, estive cá realmente a fazer também autorretratos e foi muito giro. Autorretratos, por acaso foi caricaturas. Foi muito giro. Olha, caricaturas, isso é que era. Era ótimo. Foi muito giro. Mas o melhor disto tudo é Que você até foi vir no- cá foi num no- próximo programa, Foi no Joana, e aniversário falar da Manhãs da connosco. TV. O que é que você acha? No próximo programa você vem e fala um pouquinho mais connosco e desvenda esses mistérios todos que nós queremos saber. Está bem. Está bem? Muito obrigada por ter vindo. Gosta desta sugestão da Joana vir no próximo programa? Claro Nós que sim. também. Tenho que dizer nas redes sociais. Você sabia que hoje celebra-se o Dia Internacional da Internet Segura? Sabia? Não sabia, mas não. Então nós vamos à conversa com os segundos convidados que nós vamos falar sobre isso. Até já. Até já.
E já estamos de volta. Estamos de volta. É verdade, hoje celebra-se o Dia Internacional da Internet Segura, sabias? Portanto, hoje você pode navegar à vontade na internet. Nos outros dias é que tem que saber, tem que estar Tem que ser mais controlado. cauteloso porque não é o Dia Nacional da Internet Segura. Sim, nós vamos estar a conversa agora com a Jéssica Marani, bom dia Jéssica, e com o Flávio Chiga, bom dia. Muito bom dia. Eles têm um projeto espetacular que é o Bit&Sec, não é? Como é que Exatamente. surgiu a oportunidade de criar este projeto? Nós criamos a Bitensec em 2018. A Bitensec é uma empresa portuguesa, né? Depois nós expandimos já para o Brasil, mas nós criamos a Bitensec no intuito de levar para as organizações, é uma empresa que nós é uma consultoria que nós entregamos a segurança para as empresas, né? A cibersegurança e a proteção dos dados. Então nós criamos a Bitensec pensando e acreditando nessa na realidade, o intuito foi de transformar o pensamento de como as organizações lidam com esse tema da cibersegurança, da proteção dos dados, que hoje é um tema tão relevante, né? Pelo que eu estou a ver, são do Brasil, certo? Exatamente. Somos o Brasil. Mas já Ok. estamos aqui há 7 anos. Há 7 anos em Boa, Portugal. boa. Já se conheciam lá no Brasil? Conheceram-se cá? Como é Nos que- conhecemos aqui numa formação onde eu sou jurista, né? Então eu estava a dar uma formação na parte de direito digital, o Flávio a dar formação numa entidade privada na parte de cibersegurança. E aí, pronto, foi aí que rolou ali uma conversa e aí fundamos a Bitensec. Quando falamos acerca de proteção de dados, né, e cibersegurança, isto é algo que hoje em dia é fundamental. Acho que, por exemplo, nós vemos muito aqueles casos de youtubers que nós seguimos e disseram, amigos, hackearam uma conta, né? Pronto, esse tipo de coisa. Ou certas empresas, bem, verdade seja dita, mesmo nós já tivemos assim alguns ataques nessa área a nível digital. E isso é essencial nos dias de hoje, né? Porque há muita maldade por trás, muitas más intenções. É quase a mesma coisa que uma pessoa, enfim, uma celebridade tem que ter assim já guarda-costas para estar protegido. E quem trabalha muito com meios digitais hoje em dia é essencial. Quem tem muitos seguidores, empresas sobretudo. Portanto, acha que é algo que o mercado está a ter mais essa consciência aqui em Portugal? Isso é uma coisa interessante, porque as pessoas, no geral, acreditam que na internet elas estão mais seguras, né? Então, os cibercriminosos, não só os cibercriminosos, mas as pessoas, às vezes, que estão por trás fazendo burlas, cometendo algumas cyberbullying, né? Cometendo alguns crimes digitais, elas acreditam que, também por estar atrás da internet, elas também estão seguras para cometer qualquer tipo de burla, de fraude ou de crime, né, pela internet. E aqui em Portugal, né, assim, depois da pandemia, né, aumentou a quantidade Aumentou? de cybercrime, né? Sim. E, ao mesmo tempo, aumentou o nível de consciencialização, né? Porque agora, de fato, as pessoas estão sentindo o que é aquilo que a gente já acompanhava a nível global, né? Uma quantidade grande de cybercrime, né, pela internet, mas agora que está impactando de fato, né? Na verdade, não agora, mas já quase 3 anos já impacta Portugal já em uma grande quantidade, né? Então, vários cybercrimes que aconteciam em vários outros países que não aconteciam, que não era uma realidade cá em Portugal, agora já é, né? E tem evoluído cada vez mais. Então, de fato, as pessoas começam a perceber na pele, né? Perceber na sua vida, no seu dia a dia, isso acontecendo e começa a se consciencializar sobre os cuidados, né? Ou começa a procurar, a tentar perceber como não ser uma vítima do cybercrime, né? E quais são os cuidados básicos que uma pessoa normal, por exemplo, precisa de ter quando está na internet? Perfeito, essa é uma ótima questão, porque a gente tem uma frase que a gente sempre recomenda, né, que é não caia, né? O que acontece? Hoje em dia, as pessoas, o C, né, de não caia da contrassenha, né, ou seja, da senha, da password. Hoje em dia é muito comum as pessoas partilhar o utilizador e a password com colegas de trabalho, com familiares, né, com amigos em geral, achando que a pessoa não vai cometer qualquer tipo de alguma ação maliciosa, alguma ação indevida com aquele utilizador e a password que ele partilhou. Só que muitas vezes pode não ser essa pessoa, mas alguém rouba essa informação desse colega e comete um crime com isso. Então, o primeiro, né, que a gente fala do não caia, é não partilhe, né? Cuidado com o seu utilizador, com a sua password, né, da rede social, do vosso e-mail do trabalho, e-mail pessoal, né?
O segundo, que a gente chama do A, né, a gente ter uma atenção, né, ou seja, a gente ter um cuidado de não clicar em qualquer mensagem que a gente recebe. Então, hoje é muito comum, todo mundo recebe mensagens por correio eletrônico Ganhou 20 mil falando... euros, clique aqui neste link. Clique aqui para nesse você link, né? usufruir, sim. Mas esses são os mais comuns, só que hoje está cada vez mais avançado, né? Então, o que os cibercriminosos têm feito? Eles têm invadido mesmo sites de empresas de verdade que estão vulneráveis, usado desses sites para poder colocar um conteúdo, né, que ele quer ali para poder enganar as pessoas, né? Por exemplo, uma página falsa do e-mail, né, da Microsoft, né, para a pessoa aceder àquela página e achar que está no site da Microsoft, né? Então, e assim como não só por e-mail, né, mas hoje também tem acontecido muito por SMS, por WhatsApp, por redes sociais. Então, ter essa cautela, né? Não clicar, não aceder a qualquer tipo de conteúdo que receba, né? Por mais que seja de um colega, de um familiar, porque muitas vezes os cibercriminosos utilizam de e-mails reais, de pessoas, de empresas, para poder propagar ainda mais essa burla que eles querem realizar, né? Então, o segundo, que é o A, né? Então, ter essa atenção para não clicar em qualquer tipo, não aceder a qualquer tipo de link, qualquer tipo de informação que receba, né? Depois o I, não instale, né? Não instale qualquer tipo de aplicativo no telemóvel, qualquer tipo de software no vosso laptop, né? Porque é muito comum, através desse aplicativo que você instala no telemóvel, o cibercriminoso, né, poder ter acesso aos seus dados, né? Sim. Ter acesso às suas fotos pessoais, E hoje no telemóvel tem a vida inteira, né, da pessoa, né? Então imagina, né, o cibercriminoso ter acesso a isso. E o último A é a gente ter uma atenção especial, porque a gente tem que desconfiar de tudo. Assim como na vida real, né, a gente desconfia, né, para não cair numa burla, ser alguma vítima na vida real, na vida digital a gente tem que ter essa atenção. Então, a gente desconfiar de tudo, né, sempre ter essa atenção antes de clicar em qualquer tipo de informação, né. Alguns conselhos muito bons para pessoas que são especialistas na área. Mas falando agora da BitSec, né? Porquê esse nome e qual é o objetivo da BitSec? O nome, né, BitSec, né, acho que a gente tem um propósito, né? Quando a Jéssica, a gente criou a BitSec, a gente falou assim, a gente não pode criar uma empresa que não tenha um propósito, né? A gente acredita muito num propósito, acredita num propósito da transformação, né? A gente acredita que através da cibersegurança e da proteção de dados, a gente pode ajudar, apoiar as organizações a transformar a forma como elas se relacionam com esses temas, porque hoje em dia o que é mais valioso, né? Hoje no mundo digitalizado, né? São os dados, né? Se a gente for entrar no cybercrime, né? Entrar vamos dizer assim, em algumas redes de venda, qual que é o tipo de informação que é mais valiosa hoje em dia? São os dados pessoais, ou seja, a vossa morada, vosso telefone, né? Os seus dados pessoais. Por quê? Porque essas informações não mudam, né? Você pode mudar de morada 2, 3, 4 vezes na vida, né? Talvez não passe muito, né? Não passe muito disso. O vosso NIF, né? Não muda. Pronto. Então, existem informações que são valiosas. Por quê? Com base nesses dados, eu consigo vender produtos para vocês, eu consigo ser assertivo em uma burla, por exemplo, né? Algum de vocês dois alguma vez caiu numa burla de hackers? Por acaso, só uma curiosidade. Já Não, aconteceu? não. Graças a Deus, nunca? não. Graças a Ok. Deus, não. Graças a Deus, não. Pronto. Eu também, por acaso, graças a Deus, também não caí. Mas que serviços é que vocês, a BitSec, disponibiliza? Qual é também o vosso público-alvo? Será mais no lado empresarial ou mesmo pessoas individuais que têm contas, lá está, youtubers e não só? Qual é mais o vosso target, por assim dizer? Isso é uma pergunta muito interessante, porque assim, a gente é muito contratado para fazer teste de intrusão. O que é o teste de intrusão? É uma simulação de um hacker, né, ou um cibercriminoso, né? É que o hacker, quando a gente fala hacker, a gente não pode pensar que é uma pessoa ruim, né? O cibercriminoso, sim, né? Mas vamos imaginar, a gente é contratado por grandes organizações, pequenas e médias, não importa muito o tamanho ou o setor, né, da empresa, mas para fazer essa simulação
de um cibercriminoso. Eu já ouvi falar do hacker bom, O né? Que hacker, vai tentar exatamente. descobrir os pontos O hacker fracos da bom. empresa. Nós somos esse hacker bom. A gente já achou vulnerabilidades no Google, na Xerox, né? A gente já analisou mais de 400 e-commerces. Caramba. Diariamente, a gente faz muita análise. E, só para vocês terem uma ideia, a gente criou uma solução que só identifica fuga de dados, né? Em todos esses clientes que a gente atua, né, a gente já identificou mais de 195 milhões de registros, né, com dados pessoais que estavam expostos na internet de grandes organizações, dados que são nossos, né? São nossos dados que estavam ali. Então, existiam vulnerabilidades que permitiam essa exposição de dados, mas a gente conseguiu implementar controles para proteger essas empresas e, por consequência, proteger a gente, né? Sim. Porque os nossos dados estão ali, né? Então, a gente conseguiu implementar isso e evitar com que aconteça mais burlas, né? Porque vocês imaginam, como é que os cibercriminosos alcançam a gente? Como é que eles sabem qual que é o nosso telefone, qual que é o nosso e-mail, né? Os nossos dados, né, no geral? Às vezes a gente tem portas abertas e nem nos apercebemos, não é? É verdade. Exatamente. E então, verdade. hoje em dia tem-se feito Sim, muito isso, sim. contratar hackers, quer ver se tu consegues, e pronto, e a pessoa descobre, olha, consigo isto aqui, tenho que melhorar isto. E claro, depois a empresa fica muito mais Segura. segura, muito mais Segura. protegida. Sim, sim. E vocês expandiram daqui para o Brasil, começaram cá e agora também Sim, conseguiram... sim, expandimos para o Brasil. Como é que foi isso? Nós identificamos a necessidade. Na realidade, pronto, a gente tem um conhecimento muito grande do mercado e das empresas lá do Brasil, né? Então, como a gente vem de lá, o Flávio já atuava já em outras, era sócio de outras empresas do Brasil, então já tínhamos lá uma rede assim na realidade, um conhecimento do segmento das empresas que no qual é o nosso público-alvo e continua a ser. Então, a gente acabou por ver essa necessidade de abrir a filial lá também. E de expandir, né, para o Brasil. Agora também estamos expandindo para o Reino Unido, mas foi por conta dessa necessidade mesmo de atender os clientes lá. Fica mais fácil em termos financeiros, em termos fiscais também. Isso até complementando o que a Jéssica comentou, né? Até algo interessante, porque a gente decidiu expandir para o Brasil no começo da pandemia, né? Foi. Então, quando o mercado começou a se fechar, nós também ficamos com medo, né? Será que a gente investe, né? Então, a gente decidiu acreditar, né? Igual quando a gente criou a empresa cá em Portugal, né? Em 2018, então assim a economia estava começando a melhorar e a gente acreditou, vamos investir em Portugal, né? E graças a Deus deu muito certo. Então, graças a Portugal, né? A população aqui em Portugal, a sociedade como um todo, a gente conseguiu fazer a empresa dar certo aqui, evoluir a empresa aqui em Portugal. E aí, no começo da pandemia, a gente pensou, vamos acreditar, vai dar certo, né? Vamos começar pequeno, porque a gente criou a Bitensec com investimentos próprios. A gente nunca teve investidor, né? A gente sempre teve aquele cuidado, porque se a gente perdeu dinheiro, é nosso, né? A gente Claro. perdeu dinheiro. Ainda por cima, numa altura tão delicada como a pandemia. Sim. Exatamente. Mas a gente decidiu investir, acreditar, e a gente foi para o Brasil, né? Começamos a investir, e graças a Deus hoje a gente está atuando em mais de 10 países, né? A nossa sede fica aqui em Portugal, né? A gente tem um escritório no Brasil e agora a gente está criando um escritório no Reino Unido, mas graças a Deus tem né? Assim, graças a uma série de questões cá em Portugal contribuiu para essa evolução e esse crescimento nosso, né? E como é que vocês se sentem da empresa não ter assim ainda muito tempo, mas já estar tão grande e tão bem estruturada? Como é que vocês se sentem neste momento? Por um lado, é uma gratificação, talvez uma garantia positiva de que as coisas, de que os gestores, principalmente, né, falando das organizações, os gestores da área de tecnologia estão a ficar cada vez mais maduros, ao ponto de se preocupar sempre mais, principalmente depois da pandemia, né, que os ataques cibernéticos triplicaram. Os envios de um incidente, por exemplo, que é o Ransomware, está acontecendo assim, está em primeiro lugar, principalmente cá em Portugal, na Europa toda, né, no Brasil também. Então, os gestores de tecnologia, eles ficaram mais maduros e começaram a entender que realmente a cibersegurança não é um investimento, aliás, não é um custo, é um investimento. Ou seja, a gente acaba por ficar mais
mais gratos, né, por esse entendimento, por essa maturidade, e a gente acaba por ficar mais seguros em poder oferecer cada vez mais os nossos serviços, em poder mostrar a importância, na realidade, do nosso serviço a uma empresa, que proteger os dados pessoais não é proteger qualquer coisa, né, não é estar ali a vender o cafezinho para a empresa, mas é proteger os dados, e hoje os dados pessoais de uma empresa é um novo petróleo, né, aliás, não é um novo, mas já vem lá de trás, Sim, sim. mas é um petróleo de uma organização, né, então se aquilo é vazado para a internet, a empresa tem problema de ficar queimado aí Problemas legais, né? problema Problemas, legal, né? problema Mas é financeiro. muito, também complementando, assim, é muito gratificante para nós, assim, né? Poder ver a empresa evoluir, né? Sem a gente ter, né, como a gente comentou, a gente vem de famílias muito simples no Brasil, né? A gente nunca teve, a gente não vem de família rica, né? A gente vem de uma família muito simples. Então, a gente acreditou nessa ideia, no potencial, né? Com o surgimento também na altura do Regulamento Geral de Proteção de Dados, né? Aqui em Portugal e na União Europeia. Então, a gente acreditou nisso, então a gente fica muito feliz de ter dado certo, né? Com investimentos próprios, acreditando numa ideia, né? Era um sonho, na verdade, acreditando num sonho. A gente acreditou nisso e, graças a Deus, deu certo, né? Então, é muito gratificante para nós sentir que tudo isso, todo esse nosso esforço, né, tem resultado. Como é que tem sido o feedback das pessoas a quem vocês têm atendido desde a pandemia até cá? O feedback tem sido muito bom, né? Assim, graças a Deus, a gente é muito próximo, né? Eu e a Jéssica, nós somos sócios fundadores, mas eu, por exemplo, sempre estou muito próximo ao nosso cliente, né? Independente se ele é pequeno, médio ou grande, né? Como, por exemplo, entidades do governo, a gente atende entidades do governo cá em Portugal, empresas bem pequenas mesmo, de 10 colaboradores, né? 15, 20. Então, eu estou muito próximo do nosso cliente, assim, né? Eu sempre estou ali tentando sentir se o nosso trabalho está trazendo um valor, né, de fato. Porque não adianta a gente querer só vender, né? Ou só ganhar dinheiro. A gente tem que acreditar que a gente tem que fazer a diferença, né? Eu acho que isso é importante. Não adianta a gente estar aqui querendo só ganhar, né? Ou seja, querer vender bastante, muitas vezes não entregar nada para o nosso cliente ou ele ficar insatisfeito com isso, mas o que a gente acredita é que a gente tem que ajudar a transformar, né? De fato, fazer uma diferença para a sociedade. A gente tem até iniciativas gratuitas que a gente criou para empresas que, por exemplo, não têm condições de investir nesse tema no primeiro momento. E a gente criou 2 iniciativas gratuitas, né? Uma que a gente reporta vulnerabilidade para as empresas que fazem, que a gente já apoia mais de 100 empresas só com uma dessas iniciativas gratuitas, que é o Amigo Ciberseguro. E a outra que a gente faz uma formação gratuita para gestores, né? Que não são da área de tecnologia e que querem entender um pouco mais sobre cibersegurança e proteção de dados, né? Então, a gente percebe que não adianta só a gente querer, vamos dizer assim, não é só pelo dinheiro, né? A gente está aqui também para fazer a diferença e trazer um valor para a sociedade como um todo, né? Para a sociedade como um todo, todas as pessoas. Portanto, eu acho muito bonito e muito nobre aquilo que vocês fazem, porque para vocês não é só importante as grandes empresas, mas todas as empresas, todas as pessoas são importantes. E se nós temos a oportunidade de ter uma empresa como a B10Sec para nos ajudar, não é? Então, vamos estar mais seguros, portanto, vai ser bom, não é? Porque nós sentimos a proximidade. E acho que isso também é uma das coisas que vos caracteriza, não é? A proximidade que vocês também têm com as pessoas, não é? Exatamente, porque imagina, hoje quem é que de fato trata os nossos dados aqui? São as empresas, né? Então, a gente contribuindo para as empresas, a gente, por consequência também, de uma forma indireta, estamos contribuindo para a sociedade, né? Então, de fato é isso, né? A gente tem que acreditar nisso, né? Acreditar que não adianta a gente só imaginar, né? A gente vê muitas empresas, né, no nosso segmento que querem só trabalhar com grandes empresas porque tem grandes margens de lucro, né? Mas não, a gente tem que acreditar que é uma necessidade do mercado como um todo, né? E de fato, desde uma empresa pequena trata dados de muitas pessoas, né? E elas também têm que estar seguras, né? Porque senão depois quem fica exposto, quem é o prejudicado somos nós, né? Somos nós aqui na sociedade. Né? Nós daqui a bocadinho iremos receber o próximo convidado,
mas quem quiser entrar em contacto com vocês, como é que o pode fazer? Basta aceder ao site bitensec.com, tem lá um formulário de contato, tem lá o nosso telefone, tem o WhatsApp da empresa, tem os e-mails de contato, então basta, se não quiser enviar um e-mail, basta ali preencher um formulário, a gente recebe na hora e a pessoa recebe o retorno no mesmo dia. O que é que podemos esperar da Bit&Sec para este ano 2023? Ainda estamos no início, não é? As empresas a gente sempre costuma dizer que a gente não entrega, a gente não vende uma consultoria, a gente vende resultado. Então é isso que as empresas devem nos esperar de nós, né? Para as empresas que precisam aí, estão a ver a importância do RGPD, né? Que, pronto, o Regulamento Geral de Proteção de Dados aqui de Portugal, que as empresas entendam que a Bitensec não vende uma consultoria. Nós entregamos resultado, a gente acompanha o cliente sempre, a gente está, como o Flávio mencionou, estamos ali lado a lado do cliente e pronto, é isso. E vem mesmo uma transformação. E para entregar mesmo essa transformação. E só para complementar o que a Jéssica comentou, né? O que a gente acredita, a gente com essa expansão para o Reino Unido, é que a gente consiga cada vez mais ter uma atuação um pouco mais global, de fato que a gente consiga atender a melhor, cada vez melhor, né, os nossos clientes e também a sociedade como um todo, né? A gente consiga disseminar esse nosso propósito, né? Com que a gente consiga acreditar, fazer com que mais pessoas acreditem no nosso propósito, venham trabalhar conosco, né? A gente consiga, e por consequência também o cliente consiga mostrar isso para os nossos clientes e conseguir, de fato, fazer uma transformação, né? Uma transformação das empresas para que elas entendam que trabalhar de forma segura é um benefício para todo mundo. Claro. Não só para a empresa, mas para as pessoas como um todo. E vocês estão em televisão nacional e internacional, portanto, é um bom sítio para estar para espalhar a mensagem e falar da Bit&Sec. É verdade. Exatamente. Muito obrigado por obrigada. terem vindo. Nós que agradecemos o convite de Nós que vocês. agradecemos. Foi muito bom conhecer-vos, gostámos imenso de vos conhecer e conhecer também esse coração grande que vocês têm de ajudar as pessoas e que é muito importante. De acompanhar. Obrigada. Obrigado. E se você por acaso disse, eu não entendi muito bem as dicas, eu não ouvi, não tem problemas, porque esta entrevista vai estar disponível para si daqui a 2 semanas e você vai conseguir ter a oportunidade de relembrar as dicas que aqui o Bit&Sec deu para si. E Ou então podem entrar em contato com eles, como vocês já sabem, Claro, têm sim. acesso às redes e aos meios. Exato. E agora nós vamos então à conversa com a APAV, mais exatamente com a Beatriz Vieira e nós voltamos já. Voltamos já. Estamos de volta, não é Estamos de verdade? volta. E então temos aqui connosco Bom dia, Beatriz. a Beatriz. Bom dia, Beatriz. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Vamos falar da APAV, que é a Associação de Apoio às À Vítimas. vítima. Certo? À vítima, Nós já cá no caso. costumamos ter a APAV, mas ainda não tínhamos tido cá a Beatriz. Pois não, é a primeira vez. Beatriz, qual é o seu papel na APAV? Neste momento estou como gestora interina do Sistema Integrado de Apoio à Distância, que é a unidade da APAV, onde nós prestamos apoio a vítimas à distância. Portanto, o apoio online, apoio telefónico, e que, por norma, é o primeiro contacto do utente com a APAV. Não tem necessariamente de ser, portanto, a pessoa pode articular diretamente com o Gabinete de Apoio à Vítima da sua localidade de residência, mas, por norma, a pessoa sente-se mais confortável num primeiro contacto, até Sim. para perceber o tipo de intervenção com que pode contar, o que é que nós efetivamente fazemos, articulam primeiro com esta unidade. Eu estou, neste momento, como gestora interina, a substituir a gestora que está de licença, mas já estou há alguns anos na APAV. Comecei como estágio curricular, depois fiquei como técnica de apoio à vítima nesta unidade de apoio à distância. Como é que conheceu a APAV? Como é que a APAV Através da entrou? faculdade. Através da faculdade? Sim, eu sou assistente social, estava a fazer a licenciatura em Serviço Social e quando chegou a altura de escolher o estágio curricular já tinha uma curiosidade e um interesse pela área do crime e surgiu a oportunidade de estagiar na APAV e foi assim que surgiu. Certíssimo. Para quem nunca ouviu falar da APAV, né, desta associação, assim, de uma forma geral, porque temos outras perguntas também, mas para saberem como é que, quais são os valores, quais são os objetivos desta associação. A APAV presta apoio a vítimas de crime. E isto é uma coisa muito importante de dizer, que é a vítimas de crime, qualquer tipo de crime, porque a APAV está muito associada à violência doméstica. Ok. E ao apoio a vítimas de violência, ou se não for violência doméstica, as pessoas associam-nos à violência em geral. Mas nós apoiamos vítimas de qualquer tipo de crime, é importante frisar isto. Portanto,
fazemos não só a parte da sensibilização, portanto, procuramos estar presentes nas escolas, nos mídias, sempre que possível, para sensibilizar as pessoas e um papel ativo na prevenção do crime, mas também depois no apoio não só à pessoa que é vítima de crime, mas aos seus familiares e amigos, e durante todo o processo de superação, portanto, apoio psicológico, se houver necessidade de apoio social, de acolhimento, e também todo o processo de crime. Há um apoio jurídico que é prestado às pessoas que são vítimas. Nós vamos falar acerca de um tema que é a violência no namoro, não é? E o que é a SIAD? O SIAD é o Sistema Integrado de Apoio à Distância. Exato. E no SIAD temos 2 linhas telefónicas, a linha de apoio à vítima e a linha internet segura. A par disso, é também o SIAD que gera o apoio online da APAV. Portanto, sempre que a pessoa nos contacta através das redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, Skype, e-mail, está já a falar com um técnico de apoio à vítima. E aqui, fazendo já uma ponte com a violência no namoro, é um dos meios que os jovens mais escolhem para nos contactar. Não só porque é aquele onde eles mais estão e se sentem confortáveis, o meio online, mas também porque há aqui uma dificuldade na intervenção com os jovens, que é fazê-los chegar a nós. Os jovens têm muita tendência a articular ou pedir um apoio informal, não é? Ou a não pedir apoio, porque se sentem de alguma forma inibidos de fazê-lo, ou por vergonha, ou porque não querem ser excluídos pelos pares, ou porque também há falta de informação e não sabem o que é que vai acontecer quando pedem ajuda e que tipo de intervenção é que vai ocorrer. E então pedem uma ajuda informal. Quando acabam por pedir apoio, acabam por pedir a amigos, a familiares e não a um profissional. E então as redes sociais, nesse aspecto, têm sido uma ponte positiva, porque eles sentem-se mais seguros, não têm de dar logo a cara, se calhar muitas vezes nem nos dizem logo o nome, ou têm um perfil em que nós não conseguimos logo identificá-los, e sabem que estão só a pedir informação. Mas só que já é muito, não é? Pelo menos já têm acesso à informação, ao que é que as estratégias de segurança, o que é que devem fazer, que apoio podem pedir. Portanto, Beatriz, quando nós falamos nos jovens, conforme estava a falar, estamos a falar de jovens em que idades? bem, a violência no namoro está integrada dentro da violência doméstica, não é? Portanto, qualquer relação de namoro poderemos chamar violência no namoro, independentemente da idade. Mas digamos que esta problemática, eu diria entre os 12, 13 e os 20 e muitos, não é? São as situações mais, são as idades em que é mais frequente termos este tipo de situações. Certíssimo. Só por uma curiosidade, para quem não sabe, na APAV, todos estes serviços que eles prestam são serviços gratuitos e confidenciais. Portanto, vocês estão mesmo com o intuito de ajudar as pessoas. Quem chega até vós, pode ser através de telefonema, como falamos, ou de meios sociais, mas se alguém for, por exemplo, deslocar-se até vós, até ao vosso escritório, por assim dizer, não é? Sim. Pronto, esse é o nome. Os gabinetes. Os gabinetes, exato. Obrigado. Como é que funciona? Como é que, para uma pessoa que está a ser vítima de crimes, né, nomeadamente, por exemplo, violência doméstica, como é que funciona todo o processo? A pessoa chega lá, vai falar com muita gente, vai falar só com como é que tudo funciona normalmente? Se a pessoa se deslocar diretamente ao gabinete de apoio à vítima, portanto, terá apoio por parte de um técnico de apoio à vítima. Temos os gabinetes, a pessoa entra, conversa com o técnico. Um primeiro atendimento, por norma, é muito de perceber a situação, ficar com os dados, dar informação à pessoa, a pessoa conseguir perceber perante aquela situação o que é que pode fazer, o que é que não pode. Pode haver necessidade de uma intervenção, se a pessoa não estiver bem, pode haver necessidade de uma intervenção urgente, não é? De um apoio psicológico e chamar algum técnico de psicologia, caso não seja já um técnico de psicologia que esteja a intervir, chamar um técnico para ajudar. Mas eu diria que o primeiro contacto não ocorre maioritariamente com o gabinete, ou pelo menos não de forma presencial. Okay. Por norma, a pessoa articula primeiro telefonicamente ou por e-mail, mesmo que seja com o gabinete. Mesmo Às vezes é por não uma seja questão até de connosco. receio, não é? A pessoa tem... Sim, e também com a pandemia nós sentimos esta necessidade de fazer este pedido à pessoa de que o primeiro contacto não seja presencial, porque alguns gabinetes já estávamos com não queríamos ter as pessoas todas juntas na sala de espera, portanto estávamos com os atendimentos marcados, alguns gabinetes estão dentro de câmaras e tiveram alguns dias de fechar, portanto houve aqui esta necessidade das pessoas começarem a agendar o atendimento e isso fez com que nos procurassem muito mais através do online e telefonicamente. Num primeiro contacto, a pessoa, assim que fala com um técnico de apoio à vítima,
Todos os nossos técnicos de apoio à vítima prestam um primeiro apoio social, jurídico e psicológico, portanto, todos estão preparados para isso, para uma intervenção urgente caso haja essa necessidade. Muitas vezes, na linha de apoio à vítima, acontece as pessoas contactarem, isto acabou de acontecer a agressão naquele momento, ou estão muito nervosas e tem de haver uma intervenção urgente. E nós fazemos a articulação com os órgãos de polícia criminal. Portanto, há essa intervenção urgente e depois, no SEAD, tentamos que haja um encaminhamento sempre para o gabinete de apoio à vítima da localidade de residência da pessoa para haver, então, o apoio especializado e um acompanhamento da situação. Caso a pessoa queira, porque a pessoa pode não ser encaminhada se não quiser, ou pode não dar continuidade. Porque muitas vezes as pessoas também podem não nos contactar com receio de depois chegarem presas a um acompanhamento e quando só querem informação. Se só quiserem informação, não tem qualquer problema. Podem apenas contactar, obter o apoio telefónico ou online, conversar connosco sempre quiserem e nunca chegarem a ir a um gabinete ou nunca chegarem a dar o nome completo ou a morada. Não tem qualquer problema. A pessoa nunca se sentirá forçada a fazer algo que não queira. Não. Vocês terão apoio ao nível que ela deseja. É mesmo confidencial e a pessoa não tem mesmo de se identificar. Se a pessoa disser, não quero dar o meu nome, não quero dizer de onde sou, vou só expor toda a situação, o apoio é o mesmo que se desse o nome e se desse de onde é e houvesse possibilidade de encaminhamento para gabinete e apoio numa denúncia caso fosse necessário, caso fosse essa a vontade da pessoa, o apoio seria o mesmo. O pré e pós-pandemia houve uma evolução? Houve uma evolução dos pedidos de denúncia, sim, se avaliarmos os nossos relatórios anuais, nós conseguimos, apoiámos mais vítimas. O que aconteceu durante o período pandémico em concreto foi talvez termos menos contactos por parte de vítimas e se calhar, focando aqui na violência doméstica, será por estarem em casa e não ser segura a articulação, não ser seguro o pedido de ajuda, mas o que aconteceu foi termos os denunciantes muito mais alerta. Os pares estavam muito mais alerta para denunciar. As pessoas estavam em casa e ouviam as discussões dos vizinhos. Nós tentámos também fazer muita sensibilização nessa altura e as pessoas estavam mais alerta e denunciaram mais. Mas as vítimas, as pessoas que são vítimas, realmente nessa altura não havia tanta facilidade em chegarem a nós. E aí sim, se calhar houve mais procura através do online e aí sentimos uma evolução positiva dos números, mas através das redes sociais, porque era mais seguro. E ainda hoje acontece muito, às vezes as pessoas dizem, eu vou dar o meu contacto, mas não me liguem fora da hora que eu estou a dizer que estou disponível. Fora isso é sempre por rede social ou por e-mail, porque não é seguro para mim se me ligarem. Podemos estar a aumentar o grau de risco a que a pessoa está exposta. Claro. Uma das coisas que a APAV também faz, vocês participam e promovem também programas de sensibilização sobre este tipo de matérias, não é? Sim. Fala-nos um bocadinho acerca disso. Nomeadamente, na violência do namoro, vamos muitas vezes às escolas falar com os jovens sobre o tema. E é importante, queremos acreditar que deixamos lá alguma sementinha, não é? Se deixarmos alguns já é positivo. Por acaso é das coisas que eu mais gosto de fazer, como técnica de apoio à vítima, é ir às escolas e falar com os jovens, porque realmente dá para perceber tabus que estão enraizados e que nós achamos que nos jovens já não há e que já há imensa informação e que eles já não pensam assim, mas pensam. Uma simples dinâmica que nós fazemos de mostrar frases e distribuir por eles e perguntar, então o que é que acham sobre isto? E mostramos uma frase que diz, o meu namorado pode mexer no meu telemóvel, pode ter acesso às minhas passwords, pode fazer tudo porque é meu namorado. E ter uma sala cheia de jovens em que metade dizem que sim, que faz todo sentido. Se é meu namorado, porquê é que não há de ter? Ele tem de saber que pode confiar, não é? Portanto, há aqui muito trabalho a fazer e aí é muito importante a prevenção. Não é só esperar que essa pessoa já tenha sido vítima para depois intervir e apoiar. E aí fazer todo o trabalho de desconstrução. Então, mas porquê? Então, mas não é importante ele confiar em ti e não ser preciso ter esse acesso se não for essa a tua vontade, porque confia e porque está tudo bem se não partilhar essa informação contigo. E às vezes faz o clique e já aconteceu nós chegarmos ao fim da sessão e eles dizerem, já estou a pensar de outra forma. E isso é muito gratificante. E quem diz isto diz, ele pode escolher o que é que eu vou levar vestido.
e há imensa gente que diz que sim. Já me aconteceu estar numa turma em que havia um casal. E tanto a rapariga disse que sim, que fazia todo sentido, que ele só estava a proteger e por isso é que ela não podia ir de vestido para a escola. E ele enfrentar a turma toda também. Eles acham tão normal que nem se inibem em dizer. E ele enfrentar a turma toda também dizer: sim, claro, eu gosto dela, por isso é que ela não pode ir vestido. O que seria? E depois ver a Ficamos um reação. bocadinho admirados com isto, não é? sim. E depois ver a reação dos outros. Uns acham que faz todo sentido, outros ficam revoltados. E depois há aqui a relação de pares, não é? Como é que os outros jovens reagem? E depois trabalhar isto. É uma dinâmica muito, muito interessante e é muito importante a prevenção. Porque, se calhar, se não formos prevenir, se não formos falar sobre isto, de hoje para amanhã, estes jovens vão ser as pessoas que nos vão pedir apoio porque já foram vítimas de violência. Aqui, em algum dos casos, falou-se na questão da violência sofrida pela mulher, pela rapariga, mas também há o contrário, que muitas vezes não é falado E é desvalorizado. e é desvalorizado, mas os homens também sofrem muitas vezes violência doméstica. Quais são uma questão que nós estamos a Eu sofro violência doméstica no manhã já. Podem ver. E é de triste. violência televisiva. Estás a ver? Você tem que ver os Está a ver? programas, não vá na Ligar conversa para a dele. PAV. Eu vou ligar para a PAV. Quero falar com a Beatriz. Que horror, Zé. Obrigado, peço desculpa. Mas qual é uma questão que você acha que é mais pertinente que os rapazes, que os homens colocam quando eles são vítimas de violência doméstica? A questão mais pertinente é sem dúvida o facto de terem vergonha de dizer que são vítimas. Porque não é confortável, só nos pusermos no lugar da pessoa que é vítima, seja mulher ou homem, não é confortável dizermos que fomos vítimas. Porque a sociedade também tem uma tendência muito grande a julgar por termos sido vítimas. Porquê é que permitimos? Não é? E se calhar fazendo aqui um bocadinho a E ponto somos com... fracos, não Exato. temos... Exato. Fazendo aqui a ponte com o Flávio e com a Jéssica, que falaram há pouco sobre as questões da internet. Por exemplo, a violência online, isto acontece muito, e pode ser a violência no namoro, mas que ocorre online. Acontece muito pormos o ónus da culpa na vítima. Por exemplo, nos casos de sextortion, não é? Estamos a ser ameaçados de que o nosso conteúdo que nós partilhamos com aquela pessoa que é da nossa confiança vai ser divulgado se nós não dermos mais conteúdo, por exemplo, em troca. E vamos fazer um pedido de apoio. E muitas vezes, se contarmos isto, sendo jovens, não é? Se contarmos isto aos nossos amigos, na escola, aos nossos familiares, ainda vamos ouvir respostas do estilo de: então, mas puseste a jeito, porquê que partilhaste? Não é? Portanto, estamos a pôr o ónus da culpa no lado da vítima em vez de apoiá-la a lidar com a situação. E isto acontece muito com os homens, porque se eles dizem que foram vítimas e pedem ajuda, se calhar têm medo na sociedade ainda levar com respostas do estilo de: então, mas tu és homem e ela é que te exerce violência sobre ti, ela ou ele, ou podemos estar a falar de relacionamentos homossexuais. E os relacionamentos homossexuais assumem contornos muito específicos na violência no namoro, porque há muitas vezes aqui a forma de ameaça, de divulgação de que a pessoa tem um relacionamento íntimo homossexual e que isto nos jovens não é fácil de partilhar, podem não estar ainda confortáveis com essa decisão, não é? E é legítimo, e não têm de partilhar. E pode haver aqui esta ameaça, isso é uma forma de violência psicológica, e sentem-se pressionados a não pedir ajuda porque são homens e porque têm de resolver o assunto sozinhos e porque não têm de ser eles as vítimas. Beatriz. Eu acho que a Beatriz tem que ficar. Tem que ficar novamente. Para falarmos melhor sobre isto, porque isto é um tema muito importante. Em todo o caso, acho que vocês dão um apoio em muitos aspectos: moral, social, jurídico, psicológico e económico. Rapidamente, se quiserem entrar novamente em contato com vocês, como é que o podem fazer? A linha de apoio à vítima é o 116 006, estamos disponíveis todos os dias das 8 da manhã às 10 da noite e através do e-mail. Portanto, no site da APAV conseguem ver os contactos de todos os gabinetes de apoio à vítima, o respectivo telefone e o e-mail. Certíssimo. Obrigada, Beatriz. Beatriz. Obrigada, eu. Obrigado, foi um prazer. Até uma próxima. Obrigada. Terminamos o programa com 3 convidados espetaculares, Espetaculares. na verdade. 3 temas fantásticos. Estamos sempre de segunda a sexta-feira a trazer mais convidados, mais projetos, mais temas super interessantes para si. Fique atento às nossas redes sociais e também à programação da Curiacos TV. Exatamente. Próximos temas, próximos convidados. Nós temos para si o melhor. Portanto, contamos consigo no próximo programa. Tchau, Até lá, tchau. até à próxima.